Acompanhe comigo essa linha do tempo. Ano de 1970. O Brasil ferve sob regime militar e o Vale do Ribeira vira palco de uma caçada implacável a guerrilheiros em mata fechada. Nasce o COI, Unidade de Elite de Sobrevivência. Quase no mesmo fôlego, a capital paulista sangra com a epidemia de assaltos a banco. O clamor batiza a iniciativa e o Estado oficializa a rota, o choque motorizado para dominar as vias. Chegamos a 1982 e o trânsito entra em colapso, a polícia precisava recuperar o tempo e as manchetes anunciam a criação de um esquadrão de motocicletas. É o batismo da Rocam. 5 anos depois, o choque de realidade é ainda mais duro. O caso Tabata paralisa o Estado em 1987. Uma bebê mantida refém sob a mira de um revólver por horas expõe uma lacuna dolorosa. Era a semente do GAT. Em 2014, o Estado decide descentralizar o choque e o BAEP entra em cena, levando peso e resposta tática de elite para cada canto do Estado para enfrentamento do novo cangaço. Essa é a lógica construída ao longo de décadas, de um Estado moldado por crises reais e por uma cidade que não para de se desafiar. Entender por que essas tropas existem é compreender de fato como São Paulo aprendeu a se defender de si mesma. À primeira vista parece excesso. Uma mesma polícia militar, no mesmo estado, reunindo nomes que soam quase como forças separadas. Para muita gente, isso parece a impressão de que o Estado criou tropas demais para fazer a mesma coisa. Mas essa leitura desmorona quando a gente olha com calma para a história da própria PM paulista, e sobretudo para o tipo de território que ela foi obrigada a enfrentar. Criada em 1831, como um pequeno corpo de guardas, a corporação logo se transformou em um verdadeiro exército estadual. Sob o nome de Força Pública, lutou na Guerra do Paraguai e foi espinha dorsal da Revolução de 1932, forjando sua doutrina sob forte rigor militar. O ponto de virada técnico ocorreu em 1970. Em um desafio estrutural imenso, a Força Pública foi fundida à Guarda Civil Paulista, corporação de caráter civil que realizava a segurança ostensiva das ruas. Dessa união, nasceu a moderna PM do Estado de São Paulo. Das antigas trincheiras ao atual patrulhamento tático e resgates aéreos de alta complexidade, a instituição acompanhou a explosão metropolitana, consolidando-se como uma engrenagem fundamental, onde a herança militar e a urgência de uma metrópole se encontram na linha de frente. A estrutura oficial da corporação mostra que essa especialização nasceu como método dentro de uma organização que foi separando comandos, programas e formas de emprego. Nesse ponto de vista, uma única resposta já não dava conta de uma realidade urbana, social e criminal cada vez mais complexa. O próprio organograma da PM de São Paulo reconhece o Comando de Policiamento de Choque como um eixo formal da corporação e a trajetória histórica da instituição revela um processo contínuo de diferenciação funcional ao longo do tempo. Esse contexto é importante porque ajuda a explicar por que São Paulo precisou compreender essa dinâmica com tanta urgência. No estado mais populoso do país, com uma malha urbana gigantesca, corredores congestionados e periferias extensas, o tempo de resposta policial deixa de ser um detalhe operacional e passa a ser um fator decisivo para o sucesso de qualquer missão. Em 2025, segundo dados oficiais divulgados pela agência SP, o estado fechou o ano com os menores registros da série histórica para roubos, homicídios dolosos e latrocínios. Ainda assim, um problema não desapareceu, pois o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o Estado convive com um peso enorme de crimes patrimoniais e com um volume impressionante de estelionatos, o que revela um ambiente criminal sofisticado, mutável e longe de qualquer ideia de pacificação simples. Para entender por que São Paulo especializou tanto suas tropas, é preciso olhar também para o subsolo institucional do crime, o sistema prisional, a coordenação entre criminosos e a ascensão de uma facção que ajudou a redefinir o jogo. As pesquisas do campo da segurança pública e materiais do Ministério Público apontam o PCC como a principal facção criminosa do Estado, nascida no ambiente prisional paulista e depois expandida para fora dele com capacidade de comando, disciplina e articulação. Sem dúvida, um dos episódios marcantes da segurança pública foram os ataques de 2006, quando o PCC foi responsável pelas mortes de 59 agentes de segurança, motivado pela transferência de 765 detentos ligados à facção para a Penitenciária de Segurança Máxima em Presidente Venceslau, no interior do estado. Um dos presos transferidos era o criminoso Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, considerado o principal líder da facção. Esse contexto mostrou que o desafio já não era prender autores de crimes isolados, mas responder a uma organização capaz de influenciar a rua, os presídios e a dinâmica da violência em escala estadual.
É nesse ponto que as tropas especializadas deixam de parecer excesso e passam a parecer consequência. Uma metrópole desse tamanho, muito além de presença, o território exige respostas diferentes para problemas diferentes. Velocidade numa via expressa congestionada não é a mesma coisa que contenção de uma crise com reféns. Saturação de território não substitui uma operação cirúrgica. A PM paulistana foi aprendendo isso ao longo do tempo e a especialização foi a resposta encontrada. Essa arquitetura, construída pela história institucional, pela escala urbana e pela pressão do crime organizado, que explica por que São Paulo formou a polícia cada vez mais segmentada por missão. Quando se sai da teoria e se entra no terreno, fica claro que essas unidades não ocupam o mesmo espaço operacional. Podem se cruzar no imaginário popular, mas nasceram para resolver problemas distintos e precisa ser visível onde a especialização deixou de ser exceção para virar método. ROCAM, Rota e BAEP fazem sentido como peças distintas de uma mesma engrenagem. A ROCAM talvez seja o exemplo mais direto disso. Fundada em 1982, para quem olha de fora, pode parecer apenas polícia de moto. Porém, o que se vê aqui é doutrina de mobilidade. A lógica por trás da ROCAM é entrar onde a viatura perde tempo, circular com rapidez em áreas de interesse e de segurança e transformar a agilidade em presença operacional. De acordo com o portal oficial da PM do Estado, nas grandes cidades, a complexidade do trânsito impacta na rapidez do atendimento e, em muitos casos, o modus operandi tem a motocicleta como meio de transporte. Para manter uma resposta, a ROCAM mantém 3 modos de atuação: patrulha dedicada à via, patrulha atuando por área e policiamento integrado com motocicleta. Sua própria concepção está ligada à inteligência policial, à leitura de corredores urbanos e à análise de áreas sensíveis. Porém, o que se percebe em alguns casos é que as equipes de motocicletas, além de se depararem com criminosos que tentam dar pinote, a própria população tenta atrapalhar o trabalho da polícia. É o que você pode ver nessa reportagem recente. PM é agredido por moradores com garrafa durante abordagem na zona sul de São Paulo. De acordo com a polícia militar, o agente tentava abordar uma motocicleta cujos ocupantes circulavam sem capacete, quando foi cercado por pessoas na via. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Mas independente desses desafios, a ROCAM existe onde a motocicleta deixa de ser apenas um veículo para se tornar solução tática. A rua paulistana, contudo, não exige apenas rapidez. Em muitos momentos, ela exige impacto, visibilidade e peso simbólico. E é aí que a rota entra como uma das imagens mais fortes da história policial brasileira. Ligado ao 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, a unidade carrega um nome que há muito ultrapassou a função operacional e entrou no imaginário nacional: o Quartel da Luz, a tradição, o pertencimento ao choque. Tudo isso construiu uma identidade que vai além da viatura, farda ou armamento. A rota representa o braço mais emblemático do patrulhamento tático de choque. Uma presença que combina mobilidade motorizada, preparo reforçado e forte peso institucional. A forte presença dessa unidade de elite não é vista de qualquer forma. Segundo o Diário da Manhã, a rota é a polícia mais letal do estado. Em 2025, 67 mortes envolveram agentes do batalhão, sendo 17 entre outubro e dezembro. A maioria dos casos ocorreu com policiais em serviço, enquanto 4 mortes foram provocadas por agentes de folga. De acordo com o coronel da reserva Benedito Meira, comandante-geral da PM entre 2012 e 2015, o aumento da letalidade policial é uma mudança no comportamento dos criminosos, que estariam promovendo mais confrontos com policiais. Segundo ele, o fortalecimento financeiro das facções criminosas, impulsionado pelo tráfico de drogas, permite maior investimento em armamentos pesados, o que resulta em mais enfrentamentos letais com a polícia. Além disso, a especialização precisava ocupar o mapa, e é exatamente aí que o BAEP ganha força. Com a criação e ampliação de batalhões em diferentes regiões, o Estado passou a distribuir uma resposta especializada para além da capital e dos núcleos mais tradicionais. A lógica muda de escala. O que antes parecia concentrado se territorializa, e o policiamento especializado deixa de ser referência central para se tornar presença distribuída. Segundo o portal da SSP, dos 22 comandos de policiamento do Estado, 15 possuem BAEP, e os demais possuem o CAEP. Para a população local, o BAEP é um batalhão de elite equivalente à rota em termos de atuação, tanto na Grande São Paulo quanto no interior. E para você entender melhor como estão distribuídos cada BAEP, eu mapeei cada um deles nas suas respectivas regiões. Você pode perceber a lógica central de interiorização da força especializada em patrulhamento tático. A meta da PM do Estado é chegar a 22 BAEPs. No fim desse capítulo, ele revela algo direto: ROCAM, Rota e BAEP não existem para repetir a mesma função com nomes diferentes. Na verdade, são 3 respostas distintas, moldadas pela mesma lógica de adaptar a polícia à rua real.
COI e GAT. Embora muita gente coloque as duas unidades no mesmo pacote genérico de tropas de elite, a verdade é que elas nasceram para resolver problemas diferentes. A trajetória do COI ajuda a entender isso com clareza. Criada em 13 de março de 1970, esta unidade de elite é especializada em missões de alto risco, combate ao crime organizado e ações em áreas urbanas e rurais. O próprio material mais recente da PM de São Paulo o descreve como emprego estratégico em missões de alta complexidade, formulação que já revela muito sobre sua identidade operacional. Mas o valor histórico da unidade vai além dessa definição. Em uma época em que a internet ainda era incipiente, o COI já era alvo de interesse da mídia especializada. É o que você pode conferir tanto na conhecida revista Magnum, em 1995, como a francesa Cibles, em 1998, que produziram reportagens sobre essa unidade de elite. Segundo o artigo do site Velho General, ele resgata uma linhagem que remonta os primórdios da especialização paulista e apresenta o COI como uma tropa moldada por missões não convencionais, em que o desafio não é apenas enfrentar uma ameaça, mas sobreviver e atuar com eficiência em ambientes que sabotam a ação comum, como mata, altura, locais de difícil acesso, além de operações aquáticas. Entre os episódios marcantes dessa unidade de elite está a operação do sequestro do avião Electra em 1972. O COI foi responsável pela libertação de cerca de 90 pessoas que eram mantidas reféns dentro da aeronave da Varig, e é citada como uma das primeiras e mais importantes missões de resgate de reféns da unidade, ajudando a definir o perfil de atuação. Além dessa histórica operação, o COI é citado também numa importante participação, junto ao Corpo de Bombeiros, nos resgates de vítimas dos incêndios dos edifícios Joelma e Andraus, no estado de São Paulo. Isso transforma o COI em algo maior do que a Tropa de Operação Especial, pois ela passa a ser reconhecida como a Tropa de Adaptação Extrema. A unidade que existe porque há missões em que a cidade acaba e a ocorrência continua. Já o GAT nasce de uma lógica diferente e talvez ainda mais dramática. A história institucional da PM de São Paulo aponta 1987 como marco decisivo depois do caso da bebê Tabata, mantida refém por horas em Mogi das Cruzes em uma ocorrência que causou enorme clamor público. O incidente terminou com sequestradores mortos e Tabata resgatada. O desfecho foi suficiente para expor uma lacuna que a PM paulistana não podia mais ignorar. Faltava uma tropa treinada especificamente para situações críticas com reféns. O caso Tabata foi o ponto de virada. A partir dele, o Estado concebeu um modelo inspirado nas SWATs americanas. É o que você pode ver nessa reportagem da época. Equipe de elite na polícia, uma SWAT paulistana. Nesse mesmo período, os policiais que integrariam o GAT da PM e o GER da Polícia Civil fariam treinamento com a equipe da SWAT americana para especialização de ocorrências com reféns. Essas informações ajudam muito a aprofundar essa passagem porque isso mostra que o GAT não surgiu com uma fórmula pronta. Houve um processo de estudo, tentativa de reestruturação, amadurecimento e consolidação até a criação formal, em 4 de agosto de 1988, como grupamento voltado a ações táticas especiais. Depois sua doutrina foi se refinando: negociação, intervenção, snipers, antibombas, gerenciamento de crise. Isso é decisivo porque permite mostrar que o GAT, acima de tudo, se apresenta como uma tropa de precisão mental e técnica voltado para o ponto máximo de risco. É justamente aqui que entendemos o valor dessas unidades especiais e o processo de sofisticação institucional. O COI expressa a especialização da missão difícil, terreno hostil, acesso complexo e ambiente adverso. O GAT expressa a especialização da crise crítica, reféns, explosivos, negociação e decisão sob altíssima pressão. Por fim, a especialização da PM paulista deixa de parecer excesso e passa a revelar sua lógica mais profunda. Policiamento especializado tem contexto, história e método. Se você chegou até aqui, comente abaixo se sabia da história dessas unidades e sua opinião sobre qual tropa você acha mais atuante dentro do estado. Se o conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora, para manter a maratona dessa série, veja o vídeo sobre as tropas da PM de Alagoas. Clica aí que te espero lá. Grande abraço e até mais!